Bem-vindos à nossa aula de número 174, item 2 do capítulo 19, taxa de juros. Um assunto muito legal, porque o tal dos juros já causou tanta discórdia, né? Discórdia na humanidade, no sentido de que a Igreja Católica condenava a usura, a cobrança de juros. Alguns tendem a dizer que existe sim um juro que é abusivo, e, e infelizmente, ou sabe Deus, as coisas não funcionam assim. Vamos entender, então vamos dedicar bastante atenção a esse assunto, para que a gente possa, então, compreender o juro, o juro originário. E, no final, eu gostaria que vocês fizessem um paralelo sobre o juro e sobre o direito à propriedade ao longo do tempo. Vale muito a pena. Juro originário é a relação entre o valor atribuído para a satisfação de uma necessidade no futuro imediato e o valor atribuído para a sua satisfação em períodos mais distantes de tempo. Manifesta-se na economia de mercado pelo menor valor de bens futuros em relação aos bens presentes. É uma relação entre preços da mesma mercadoria e não um preço em si mesmo. Uma relação entre preços da mesma mercadoria e não um preço em si mesmo. Prevalece uma tendência de equalização dessa relação para todas as mercadorias. Prevalece uma tendência de equalização dessa relação para todas as mercadorias. Na construção imaginária da economia uniformemente circular, a taxa de juro originário é a mesma para todas as mercadorias. Então, se não houvesse as mesmas revoluções nas estruturas de preços do mercado para todas as coisas, se nós estivéssemos numa economia uniformemente circular, a taxa de juros que você aplicaria em qualquer bem, presente e futuro, seria a mesma taxa de juro originário. O juro originário não é o preço pago pelo serviço do capital. Então, aí já começa, né, aquela primeira, desmascarar aquelas primeiras premissas que a gente aprende, né? Essa é a definição corrente de juro, como, por exemplo, dada por Eli Adams, Lawrence e Young em Outlines of Economics, 1920, mas deve ser um dos livros clássicos de economia. Então, o juro originário não é o preço pago pelo serviço do capital, como diriam esses economistas. Preço pago pelo serviço do capital. Eu fiz uma economia durante a faculdade, isso, e foi assim que me foi apresentado. A maior produtividade dos métodos indiretos de produção consomem mais tempo a que se referem Baumbauer e alguns economistas mais recentes para explicar o juro não elucida o fenômeno. Ao contrário, é o fenômeno do juro originário que explica por que métodos de produção que consomem menos tempo são preferidos em relação a métodos que consomem mais tempo, apesar de estes terem uma maior produtividade por unidade de insumo. Além disso, é o fenômeno do juro originário que explica por que uma extensão de terra
pode ser comprada e vendida a preços finitos. Lembra? Se a gente tivesse que diferir o valor da terra por todas as infinitas safras que ela vai dar, ninguém poderia comprar uma fazenda. Mas por que que nós podemos comprar uma terra, um pedaço de terra, por um preço finito? Se os serviços futuros que uma terra pode prestar fossem valorados da mesma maneira com o que os seus serviços presentes são valorados, não houvesse a preferência temporal, não haveria preço finito que fosse suficientemente alto para fazer o seu proprietário vendê-la. A terra não poderia ser comprada ou vendida por montantes definidos de moeda, nem trocada por bens que prestam apenas uma quantidade finita de serviços. Uma extensão de terra só poderia ser trocada por outra extensão de terra. Uma edificação que possa render uma renda anual de US$ 100 durante 10 anos teria por preço, sem computar o terreno onde foi construída, US$ 1.000 no início do período, US$ 900 no início do segundo ano e assim por diante. O juro originário não é um preço determinado no mercado pela interação da demanda e da oferta de capital ou de bens de capital. Importante. O juro originário não é um preço determinado no mercado pela interação da demanda e da oferta de capital ou de bens de capital. Seu nível não depende do volume dessa demanda e oferta. Ao contrário, é a taxa de juro originário que determina tanto a oferta quanto a demanda de capital e de bens de capital. Determina que parcela dos bens disponíveis determina qual parcela dos bens disponíveis deve ser consagrada ao consumo no futuro imediato e qual parcela deve ser provisionada para períodos mais remotos do futuro. As pessoas não poupam e acumulam capitais porque existe o juro. O juro não é nem o impulso que faz poupar, nem a recompensa ou a compensação concedida pela abstenção do consumo imediato. É a relação entre o valor atribuído aos bens presentes e o valor atribuído aos bens futuros. Você está vendo que ele está repetindo excessivamente esse mantra, né? Para que ninguém esqueça. O mercado de empréstimos não determina a taxa de juros, ajusta a taxa de juros dos empréstimos para a taxa do juro originário manifestada no desconto de bens futuros. Rapaz, cada vez chapuletando e ficando mais. O juro originário é uma categoria da ação humana. Então, assim como a preferência temporal é a categoria universal da ação humana, o juro originário, que deriva dele diretamente, é uma categoria da ação humana. Independe de qualquer. Ele é uma categoria, é a sua preferência entre o bem, o consumo dele hoje e o consumo dele em determinado incremento de tempo no futuro. Intervém em qualquer valoração de coisas exteriores e não pode jamais desaparecer. Se algum dia se reproduzir a situação do fim do primeiro milênio da era cristã, quando algumas pessoas acreditavam que o fim do mundo estava iminente e acontecer, os homens deixariam de fazer provisões para futuras necessidades materiais. Os fatores de produção para essas pessoas perderiam todo o valor e se tornariam inúteis. A taxa de desconto de um bem futuro em relação a um presente, a um bem presente, não desapareceria. Ao contrário,
aumentaria acima de qualquer medida. Entenderam? Se você acha que o mundo vai acabar depois de amanhã, você não vai abrir mão de consumir sua garrafa de vinho hoje e amanhã para abrir ela num momento especial daqui a um ano. O que acontece? Você consome agora. Qual é o juro originário para você, ao invés de consumir agora, consumir daqui 3 dias, se você acha que o mundo vai acabar em dois? Infinito. Não vai. É isso. Os fatores de produção para essas pessoas perderem todo o valor se tornariam inúteis. Você sabe, vai morrer, acabar o dia, acabar a coisa. Vou te dar, vou comprar uma pá para escavar. Claro que não, correto? Então, esse é o ponto-chave. Retomando a gravação. Então, os fatores de produção para essas pessoas perderiam todo o valor. Ninguém quer, vai investir, comprar uma pá para fazer uma escavação para plantar, se não vai colher. A taxa de desconto de um bem futuro em relação a um bem presente não desapareceria, ao contrário, aumentaria acima de qualquer medida. Ou seja, os juros originários iriam ser infinitos. Por outro lado, o desaparecimento do juro originário significaria que as pessoas não atribuem nenhuma importância ao fato de que uma necessidade seja satisfeita mais cedo ou mais tarde. E a gente já viu as definições praxeológicas, por que não acontece, porque preferência temporal é uma característica, uma definição universal da ação humana. Significaria que, a ter uma maçã hoje, amanhã, ou no próximo ano, ou daqui a 10 anos, preferem ter duas maçãs daqui a 1.000 ou 10.000 anos. É isso que significaria o fim do juro originário, o fim da preferência temporal. Uma maçã hoje, amanhã, daqui a 10 anos. Se você me der duas, daqui 1.000 anos eu prefiro. É óbvio que Mises está extrapolando a coisa, tendendo a zero no limite do uso. Né? A gente chama isso tendendo a zero. Não é zero. Duas maçãs não é zero maçãs. Duas maçãs daqui a 1.000 anos é o limite do uso. Você não vai estar vivo daqui a 1.000 anos, pô. Ou é zero. Né? Não é sequer concebível um mundo no qual o juro originário não exista como um elemento inexorável, pertencente a tudo, de todo e qualquer tipo de ação. Ele é presente em todo e qualquer. O juro originário é. Bom, a gente já viu isso quando estudamos o tempo. A ação na passagem do tempo, quando estudamos a preferência temporal, e estudamos lá no capítulo 5 também, o tempo. Suma importância entendemos que a preferência temporal é uma categoria universal, está presente, é inexorável de todo e qualquer tipo de ação, haja ou não divisão do trabalho e cooperação social, e seja a sociedade organizada com base na propriedade privada ou pública dos meios de produção. Haja ou não o comunismo, o juro originário sempre está presente. E é o que ferra. Numa comunidade socialista, o seu papel não seria diferente do que é numa economia de mercado. Bombauer, que desmascarou de uma vez por todas, deixa eu já ver se eles arrumaram isso no livro, senão vou catar uma hora e vou fazer essas correções. Continua aqui, está no livro. Desmascarou de uma vez por todas as falácias. Pô, será que esse povo não contrata um revisor? De uma vez por todas as falácias que tentam ingenuamente explicar o juro como sendo decorrente da produtividade. Isto é, a ideia de que o juro é a expressão da produtividade física dos fatores de produção. Aí desmascarou. Bombauer, que lá atrás já fez isso. Apesar disso, Bombauer também, de certa forma, baseou sua própria teoria no conceito de produtividade. Ao se referir
a superioridade tecnológica dos processos indiretos de produção, que consomem mais tempo, Bombauer que evita o simplismo ingênuo da explicação com base na produtividade, mas de fato retorna, embora de maneira mais sutil, para a abordagem produtivista de produção. Não é isso? Os economistas mais recentes que, negligenciando a ideia da preferência temporal, enfatizaram apenas a ideia de produtividade contida na teoria de Bombauer, não podem deixar de concluir que o juro originário terá que desaparecer se os homens algum dia alcançarem um estado de coisas no qual nenhum alongamento do período de produção puder acarretar um aumento de produtividade. Ver Hayek, The Mythology of Capital, a mitologia do capital. The Quarterly Journal of Economics, então a publicação é um artigo, né? A mitologia do capital, um artigo, edição L, página de 1936, página 223 seguintes. Embora o professor Hayek tenha, depois disso, mudado em parte seu ponto de vista, ver artigo Time, Preference and Productivity, a Reconsideration, na revista Econômica, volume 12, 1945, página. A ideia criticada no texto ainda é largamente defendida por economistas. Entretanto, esta seria uma conclusão inteiramente errada. O juro originário não pode desaparecer enquanto houver escassez e, portanto, ação. Enquanto o mundo não se tornar o país da fantasia, os homens se defrontarão com a escassez e precisarão agir e economizar. Serão forçados a escolher entre satisfazer-se em um futuro mais próximo ou mais remoto, porque nem no primeiro e nem no segundo caso a satisfação plena poderá ser atingida, nem no presente, nem no futuro mais próximo. Portanto, uma mudança no emprego de fatores de produção, retirando tais fatores do seu uso para a satisfação de necessidades no futuro próximo, a fim de empregá-los na satisfação de necessidade no futuro mais remoto, deverá necessariamente prejudicar o estado de satisfação no futuro próximo e melhorar no futuro remoto. Se pretendermos que as coisas não se passem dessa maneira, ficaremos embaraçados em contradições insolúveis. Podemos, na melhor das hipóteses, imaginar uma situação na qual o conhecimento tecnológico tenha atingido tal nível, além do qual não haja mais progresso possível para os mortais. Essa é uma abstração que eu tenho feito agora, com a robótica, com os robôs humanoides, que possam fazer tudo que a gente faça, gastando muito menos energia, ou até energia solar. Ah, podemos, na melhor das hipóteses, imaginar uma situação na qual o conhecimento tecnológico tenha atingido tal nível, além do qual não haja mais progresso possível para os mortais. Nenhum novo processo que aumente a produção por unidade de aporte pode ser inventado. Então, chegamos no ápice tecnológico. Mas, se supusermos que alguns fatores de produção são escassos, terra, espaço, temos de admitir que nem todos os processos mais produtivos, independentemente do tempo que absorvam, estão sendo plenamente utilizados e que, se processos de menor produtividade são utilizados, é simplesmente porque produzem o seu resultado em tempo menor do que outros processos de maior produtividade física. Escassez de fatores de produção significa que temos a possibilidade de fazer planos para melhorar o nosso bem-estar, cuja realização não é viável em decorrência da insuficiência dos meios disponíveis. É isso que significa escassez. A escassez consiste precisamente nessa impossibilidade de realizar todas as melhorias desejáveis. As conotações da expressão de Bombauer, métodos indiretos de produção,
e a ideia de progresso tecnológico nela implícita confundiram o raciocínio dos que, modernamente, dão ênfase exagerada para a produtividade. Entretanto, se há escassez, deve haver sempre oportunidades tecnológicas de melhorar o bem-estar pelo prolongamento do período de produção de alguns setores da atividade industrial. Oportunidades essas que não são aproveitadas, independentemente do progresso dos nossos conhecimentos tecnológicos. Se os meios são escassos, se persiste correlação praxeológica de meios e fins, logicamente terá de existir necessidades não satisfeitas em relação tanto ao futuro mais próximo quanto ao mais remoto. Existirão sempre bens aos quais teremos de renunciar, porque a única maneira de produzi-los é muito demorada e nos impediria de satisfazer outras necessidades mais urgentes. O fato de não provermos mais amplamente para o futuro resulta do fato de ponderarmos e preferirmos atender a necessidades do futuro próximo, em vez de atender a necessidades do futuro mais remoto. A relação decorrente dessa valoração é o juro original. Então, Mises faz esse exercício praxeológico de lógica, né, que a gente está vendo aqui, desde lá de trás, justamente para dizer que, independentemente de qualquer consideração já abordada, como já foi por Hayek, o valor decorrente dessa valoração, independentemente do nível tecnológico que se suponha, é o juro originário e ele vai existir. Num mundo em que o conhecimento tecnológico seja perfeito, imaginemos que um empresário faça um plano A, segundo o qual pretendesse erguer um hotel num local pitoresco, numa montanha de difícil acesso, cuja estrada tivesse de ser construída. Ao examinar a viabilidade do plano, ele se dá conta de que os meios disponíveis não são suficientes para executá-lo. Calculando as perspectivas de lucratividade do investimento, chega à conclusão de que a receita esperada não é suficientemente grande para cobrir os custos com o material e mão de obra a serem gastos e com os juros sobre o capital investido. Em consequência, renuncia ao projeto A e se propõe a realizar outro plano B. Segundo esse plano B, o hotel deveria ser construído num local de mais fácil acesso, que não é tão pitoresco como o local anterior do plano A, mas que permite uma construção por um custo menor ou num tempo mais curto. Se o juro sobre o capital investido não fosse considerado no cálculo, poderia advir a ilusão de que, no estado atual do mercado, disponibilidade de bens de capital e interesse da clientela, seria justificável a execução do plano A. Sua realização, entretanto, implicaria em retirar fatores escassos de produção de empregos, onde poderiam satisfazer necessidades consideradas mais urgentes pelos consumidores. Seria claramente um mau investimento, um desperdício dos meios disponíveis. Um prolongamento do período de produção pode aumentar a quantidade produzida por unidade aportada, ou produzir bens que não poderiam ser produzidos num período de produção menor. Mas imputar o valor dessa riqueza adicional aos bens de capital necessários ao prolongamento do período de produção não é uma explicação correta para o fenômeno do juro. Quem supuser que assim seja, estará recaindo no mais crasso dos erros da abordagem produtivista, já irrefutavelmente desmascarado por Bombauer. A contribuição dos fatores complementares de produção ao resultado do processo é a razão para que lhes seja atribuído um valor. Essa contribuição justifica o preço pago por eles e está plenamente considerada nos mesmos. Não sobra nenhum resíduo que possa ser considerado como uma explicação para o juro. Então, quem supuser que assim seja, estará recaindo no mais crasso dos erros da abordagem produtivista, já irrefutavelmente desmascarado por Bombal. A contribuição dos fatores complementares de produção ao resultado do processo é a razão, como eu expliquei lá na Casa da Terra, né? É a razão para que lhes seja atribuído um valor. Essa contribuição justifica o preço pago por eles
e está plenamente considerada nos mesmos. Não sobra nenhum resíduo que possa ser considerado como uma explicação para o juro. Tem sido afirmado que, na construção imaginária da economia uniformemente circular, não haveria juro. Entretanto, pode ser demonstrado que essa afirmativa é incompatível com as premissas em que está baseada a construção da economia uniformemente circular. Ver Schumpeter, já falei de Schumpeter lá atrás, The Theory of Economic Development. Entretanto, pode ser demonstrado que essa afirmativa é incompatível com as premissas em que está baseada a construção da economia uniformemente circular. Comecemos por distinguir entre duas classes de poupança: poupança simples e poupança capitalista. Poupança simples consiste meramente em acumular bens de consumo para consumi-los mais tarde. Poupança capitalista consiste na acumulação de bens destinados a melhorar os processos de produção. O objetivo da poupança simples é o consumo futuro. É um mero adiamento do consumo. Mais cedo ou mais tarde, os bens acumulados serão consumidos e não restará nada. O objetivo da poupança capitalista é, primeiro, aumentar a produtividade do esforço. Acumula bens de capital que serão empregados mais tarde na produção e não meramente reservados para o consumo posterior. A vantagem decorrente da poupança simples é o consumo posterior da quantidade que não foi consumida. A vantagem decorrente da poupança capitalista é o aumento da quantidade de bens produzidos ou a produção de bens que não poderiam ser produzidos sem sua existência. Ao imaginarem uma economia uniformemente circular, estática, os economistas não levam em conta o processo de acumulação de capital. Os bens de capital são um dado invariável, uma vez que, por definição, não ocorre mudança nos dados. Não há nem acumulação de novo capital através da poupança, nem consumo do capital disponível através de um excedente de consumo sobre a renda, ou seja, sobre a produção corrente, menos os fundos necessários para a manutenção do capital. Cabe-nos agora demonstrar que essas premissas são incompatíveis com a ideia da inexistência de juros. Então, Mises levantou a hipótese dos que assim atiram as pedras e vamos agora fazer a análise. Não precisamos nos deter muito na poupança simples. O objetivo da poupança simples é promover para o futuro em que o poupador possivelmente estará menos bem suprido do que no presente. Contudo, uma das premissas básicas que caracterizam a construção imaginária da economia uniformemente circular é que o futuro não difere em nada do presente. Que os atores têm plena consciência disso e agem consequentemente. E agem em consequência de que eles sabem que no futuro sempre vai ser igual. Assim sendo, nesse contexto, não há lugar para o fenômeno da poupança simples. Você sempre vai comer no mesmo horário o seu quindim, você não vai guardar para mais tarde, ou para o outro dia, ou fazer provisões para o futuro. O mesmo não ocorre com a poupança capitalista, ou seja, com o correspondente aumento do estoque de bens de capital. Não há nada na economia uniformemente circular, nem poupança e acumulação de adicionais bens de capital, nem consumo dos já existentes bens de capital. Ambos os fenômenos equivaleriam a uma mudança nos dados e, portanto, perturbariam o giro uniforme desse sistema imaginário. Ora, o volume de poupança e de acumulação de capital no passado, isto é, no período precedente, antes de se tornar uma economia uniformemente circular, antes do capitalismo tardio se tornar o comunismo de Marx, leia-se assim, ou seja, destruindo Marx, corresponde a uma determinada taxa de juros, correto? Se, tendo sido estabelecida a economia uniformemente circular, os proprietários dos bens de capital deixassem de receber qualquer juro, as condições que determinaram a alocação dos estoques disponíveis de bens para a satisfação de necessidade nos vários períodos do futuro ficariam transtornadas.
Veja, ora, o volume de poupança e de acumulação de capital no passado, ou seja, pouco antes de se tornar uma economia uniformemente circular, corresponde a uma determinada taxa de juros. Lembra, esse volume de poupança e acumulação de capital, ele depende dessa preferência temporal para produzir mais. Só que na hora que você transforma em, você não tem mais isso. Mas, se, tendo sido estabelecida a economia uniformemente circular, os proprietários de bem de capital deixassem de receber qualquer juro, uma parte disso deixa de entrar. Então, eles têm que alocar de uma outra maneira, que deixa de ser, então, uma economia uniformemente circular. Por isso que eles ficariam transtornadas, essas definições, elas caem por terra. O novo estado de coisas requeriria uma nova alocação. Então, mesmo na economia uniformemente circular, a diferença na valoração da satisfação de necessidades nos vários períodos do futuro não pode desaparecer. Mesmo no contexto dessa construção imaginária, as pessoas atribuirão um maior valor a uma maçã disponível hoje do que a uma maçã disponível em 10 ou 100 anos. Se o capitalista deixar de receber juros, rompe-se o equilíbrio entre a satisfação de necessidade em períodos do futuro mais próximo ou do mais remoto. O fato de, o fato de que um capitalista tenha mantido seu capital em 100 mil dólares está condicionado pelo fato de que 100 mil dólares hoje equivalem a 105 mil dólares daqui a um ano. Esses 5 mil dólares seriam, para o capitalista, suficientes para superar as desvantagens advindas de um consumo instantâneo de uma parte dessa soma. A supressão dos pagamentos de juros provocaria o consumo do capital. Essa é a principal deficiência do sistema estático que Schumpeter descreve. Lembra que eu contei que eu fui uma vez lá, e os caras eram fãs de Schumpeter, né? E diziam que existiam negócios que atrapalhavam o mundo moderno, que eram os negócios schumpeterianos, que quebravam essa economia. Não existe a economia uniformemente, não, nem nunca poderá existir. Não basta supor que o equipamento de capital de capital de tal sistema tenha sido acumulado no passado, que seja agora disponível na mesma quantidade de sua prévia acumulação e que, portanto, se tenha mantido inalterado nesse nível. Não basta supor isso. É preciso também indicar as forças que mantêm essa inalterabilidade. O papel do capitalista como recebedor de juros, se for eliminado, será substituído pelo papel do capitalista como consumidor de capital. Deixaria de haver qualquer razão para que o proprietário de bens de capital se abstivesse de consumi-los imediatamente. Nas premissas implícitas na construção imaginária de uma situação estática, a economia uniformemente circular, não há necessidade de manter reserva para dias piores. Mas, mesmo se quiséssemos admitir, com evidente inconsistência lógica, que uma parte desses bens fosse destinada a construir uma reserva e, portanto, fosse retirada do consumo corrente, pelo menos a parte do capital que corresponde ao excedente de poupança capitalista sobre poupança comum será consumido. Ainda haverá um consumo diferente e não contínuo no tempo. Bill Robbins, on a certain ambiguity in the conception of a stationary equilibrium. Economic Journal, volume 40, 1930. Ok? Pois bem, se não houvesse o juro originário, os bens de capital não seriam destinados ao consumo imediato e tampouco o capital seria consumido. Ao contrário, em tal situação inconcebível e inimaginável, não haveria consumo, mas apenas poupança, acumulação de capital e investimento. O que na realidade provocaria o consumo do capital existente seria não o impossível desaparecimento do juro originário, mas a abolição do pagamento de juros aos proprietários de capital. Neste caso, os capitalistas consumiriam os seus bens de capital precisamente porque existe o juro originário e a satisfação presente é preferida à satisfação futura.
que me está concluindo aqui é que, se não houvesse o juro originário, como os comunistas querem dizer, os bens de capital não seriam destinados ao consumo imediato, tampouco o capital seria consumido, ficava sempre para o futuro. O que, na realidade, provocaria um consumo do capital existente seria não o impossível desaparecimento do juro originário, mas a abolição, a proibição por lei. Não se pode pagar juros aos proprietários de capital. Quando a Igreja Católica fez isso, ninguém emprestou dinheiro para ninguém. Não valia a pena. Se você não pode emprestar, você consome sempre. Não há um acúmulo de capital. Precisamente porque existe o juro originário e a satisfação presente é preferida à satisfação futura. Portanto, é inadmissível supor que o juro possa ser abolido por qualquer instituição, lei ou manipulações bancárias. Óbvio que isso não aconteceu na Idade Média. Houve você guardar porque você sabia que você iria fazer sua poupança simples. Só que o que acontece é que você via o mundo de uma forma bem diferente. Você tangibilizava não em moedas, porque se você não pode guardar esses bens de capital, você vai transformar isso em ativos da terra. Mas quais ativos? Numa sociedade imobilizada. Portanto, é inadmissível supor que o juro possa ser abolido por qualquer instituição, lei ou manipulações bancárias. Quem pretender abolir o juro terá de convencer as pessoas de que uma maçã disponível daqui a 100 anos terá o mesmo valor de hoje. O que pode ser abolido pelas leis e decretos é apenas o direito dos capitalistas receberem juros. Mas tais decretos provocariam o consumo de capital e rapidamente reconduziriam a humanidade à sua originária e natural pobreza. Esse final é maravilhoso. O que mantém o mundo rico é justamente a preferência temporal. Chegamos a essa conclusão, né? Sim, uma das coisas, ó, não é a coisa em absoluto. Com isso, a gente termina esta aula, que, se me recordo, foi a 173, essa é a 174, correto? E vamos para a 175, que é a próxima aula.